E eu quero aproveitar o link do Guilherme e do Alexandre aqui sobre a questão das redes sociais, porque assim, toda essa questão do Elon Musk tá trazendo repercussão, tá trazendo uma questão de discussão. E quando nós falamos de capitalismo, quando nós falamos de grandes empresas, você tratar as redes sociais como se fossem um ambiente, em tese, neutros, ele demonstra uma certa ingenuidade. E aí eu queria pedir para o Alexandre trazer para a gente aqui a mídia número 4. Eu quero colocar na tela aqui e ler com vocês um pedaço dessa notícia. Acho que essa notícia está até em inglês. Uma da, Tô vendo se eu não me aqui. engano, da Intercept Essa mesmo. aqui, ó. Olha Isso. só. Sim, Elon Musk criou um sistema especial para mostrar os seus tweets primeiro, né? Depois do Super Bowl, que é um dos maiores eventos esportivos lá dos Estados Unidos, de grande alcance, de grande repercussão na mídia, os números do presidente, aí ele vai ligar com o presidente Biden ali, as questões de fala dele e de questões de alteração no algoritmo. Então, sobre isso, a gente tem aqui uma clara manipulação desse espaço que eles alegam ser um espaço público. O Elon Musk vem e fala: vocês estão censurando, vocês estão impedindo as pessoas de se manifestarem de forma livre. Mas esse espaço, ele não é livre, ele é um espaço condicionado, ele é um espaço que traz um viés e traz um direcionamento e impulsiona o alcance daquilo que eles querem ouvir. O que está afinado com essa questão que vai no mesmo sentido, caminha lado a lado com o que o Elon Musk defende, é exatamente aquilo que a gente vai ver ganhando corpo e sendo compartilhado e que a gente não vai ver sendo censurado ou sendo excluído da rede social. E isso traz um problema muito sério. Isso traz um problema muito sério. E existem formas, talvez, da gente resolver isso. E aí eu quero perguntar, não sei que se o Guilherme quer me responder primeiro ou o Augusto quer me responder primeiro. Qual seria a saída para a gente deixar as redes sociais mais transparentes e ter uma segurança maior dentro desse ambiente virtual? Joguei a bomba. Bom, eu posso dar uma resposta em duas partes, né? A parte pragmática, né, que é entender que a gente tem um ordenamento aqui vigente, que um processo revolucionário não vai acontecer amanhã, né? Então, é a parte em que a gente precisa de uma regulamentação disso daí. Isso precisa ser urgentemente regulamentado. E eu vou só citar um exemplo antes de entrar na questão da regulamentação. O Twitter, ele chegou a perder patrocinadores por ser a rede tóxica que ele é. Todo mundo sabe o que tem lá dentro, todo mundo sabe, né, o lixo que impera lá dentro. E eu não estou nem falando da disseminação de fake news, de comentário tosco. Eu estou falando de coisas que a gente entra, né, em preconceito e daí para baixo, né, que o fundo do poço, hoje ele é amanhã ele será mais fundo ainda do que o de hoje. E esse é o Twitter. Eles perderam patrocinadores, em questão de tempo esses patrocinadores voltam, porque é assim que funciona no capitalismo. Se vende, né, uma visão de que dá para fazer uma justiça social, alguma coisa, com uma ação dessas, ela tem algum burburinho e depois o mundo volta a ser o mundo que era antes, né? O Twitter volta a ser o Twitter que era antes, com os mesmos patrocinadores de antes. Então, o Twitter como plataforma interessa aos interesses do Elon Musk, né? Não interessa aos interesses de nós brasileiros. Não interessa aos interesses da gente combater, né, o que há de pior lá dentro. Porque ele não perde, ele só ganha, né? Basta ver aqui, a gente está fazendo uma live no YouTube, o tanto de live que nesse momento deve estar acontecendo, espalhando fake news, espalhando mentira, né, espalhando conteúdo bastante complicado, e o YouTube tá ok, né? Legal, bacana, tá trazendo dinheiro para mim, ótimo. Então, nesse primeiro grande passo, a gente precisa regulamentar isso, para que não seja interessante para as redes sociais ganharem o dinheiro que elas ganham através, né, da destruição da classe trabalhadora brasileira.
através da destruição da gente, né? Disseminando ódio, disseminando preconceito. Tem que acabar com isso. As redes têm que ser inicialmente reguladas. A gente vai esbarrar num monte de problema com isso, tá? Mas é importante que isso caminhe, tá? Não será um processo fácil. Implica em abertura de algoritmo de rede social, que é algo que eles não vão querer fazer. Eles vão tentar ocultar o máximo possível, tá? Mesmo o projeto de lei que tem, que fala, né, de que isso tem que ser acessível, né? Eu duvido muito e como alguém da área de TI, provavelmente eles vão achar uma forma de escamotear a implementação disso, tá? Eles não são bobos. E aí, né, eu encerro assim na ideia de que a regulamentação é um passo necessário, um passo civilizador, mas ele não vai na raiz. Ele não resolve esse problema no longo prazo, nem no curto prazo, né? Ele apazigua, né? Ele é um band-aid nesse problema. Eu, né, insisto, né, numa ideia revolucionária. A gente precisa ir na raiz, né? E esse é um problema que ele tem raiz no capitalismo, tem raiz, né, na concentração de capital dos meios de produção na mão de pouquíssimas pessoas na nossa sociedade. Então, a única forma da gente efetivamente acabar com isso, né, é num pensamento revolucionário mesmo. Precisamos que nós sejamos, né, nós povo, nós trabalhadores, sejamos os donos do Twitter e não o Elon Musk, né? E não uma meia dúzia de bilionários aí, né? O controle de toda a mídia, de toda a informação tem que ser do povo e não, né, de bilionários. Pois é. Augusto, enquanto essa revolução não vem, você diria que regulamentar é censurar? Não é censurar. Imagina que todo tipo de ação, digamos, no mundo real, ele tem uma responsabilização. Por que que no mundo dito virtual seria diferente? Por que que o ordenamento não pode alcançar as condutas que são realizadas através desse meio? Por acaso a gente deixa de ser o que nós somos? O país ele passa a ter algum tipo de anarquia, não tem mais soberania? Então, assim, o que precisa acontecer de fato é que as leis primeiro andem, né? E depois sejam aplicadas. A gente sabe muito bem que podem fazer um auê enorme por conta desse projeto de lei que vai responsabilizar as redes, mas depois a gente vai ver muito molequinho de 12 anos sendo condenado porque chamou alguém de alguma coisa, mas as grandes empresas vão continuar escapando dessa questão. Então, assim, o foco desse projeto não é atingir pessoa física, é atingir pessoa jurídica. A pessoa jurídica precisa se responsabilizar sobre aquilo que está acontecendo. Afinal, são elas que estão efetivamente lucrando. Então, acredito que o foco deve ser um pouco menos naquilo que pessoas comuns fazem e mais do que naquele tipo de exploração que as empresas estão realizando nesse momento. Perfeito. Sobre essa questão da regulamentação, nós precisamos entender que as redes sociais são uma tecnologia relativamente nova. E a internet como um todo e o alcance que ela tem é uma tecnologia relativamente nova. Os primeiros veículos e o primeiro acidente de trânsito no Brasil, se eu não me engano, foi registrado em 1911, 1912. E aí nós já tínhamos os veículos andando aí há 10, 15 anos, os veículos automotores, né, a combustão. E isso foi uma tecnologia nova que levou 40 anos para ser regulamentado. O primeiro Código de Trânsito Brasileiro veio em 1940. E ele veio para quê? Para regulamentar o uso dos veículos. Você imagina o nosso trânsito hoje, sem as regras, sem multa, sem Detran, sem todos esses órgãos, como ele seria caótico? Ele estaria totalmente desamparado? Não. Ainda existiria lei penal, lei civil, para você processar as pessoas pelos danos, por você processar as pessoas porque matou alguém, atropelou e tal, só que isso seria muito mais complicado e seria muito mais difícil. Então nós temos um Código de Trânsito brasileiro que regulamenta essa tecnologia que são os veículos automotores circulando pelas nossas cidades. Eu vejo muito parecido com essa questão das redes sociais. Nós temos uma nova tecnologia que
impacta a vida das pessoas, as pessoas fazem negócios por essas redes, as pessoas, por exemplo, que produzem conteúdo, ou que têm as suas marcas e que estão nas redes sociais, ou vendendo cursinho, ou vendendo produto, ou vendendo camiseta, ou vendendo a arte que, em vez de estar na praia, tá vendendo aqui na rede social, tudo isso é impactado. Então a gente precisa de uma regulamentação para esse ambiente. Acho que eu me enrolei demais aqui nessa minha fala. Alguém quer complementar alguma coisa? Eu queria só complementar uma coisa. A gente sabe que as grandes corporações lucram muito com a desinformação, mas também quem lucra é o meio político. E qual o meio político que lucra com a desinformação? Justamente aquelas pessoas que vivem de espalhar fake news. E são justamente essas pessoas que estão brigando para que a internet não seja regulamentada, chamando de pera de censura e etc. E a gente sabe muito bem quais são os interesses políticos por trás disso. Sim. Só isso que eu queria complementar mesmo, gente. Um exemplo disso, fantástico, é isso, né? Você vê a extrema-direita, principalmente, né? Antigamente era só os liberais, mas hoje parece que o liberalismo econômico, né? No caso, que é só na economia, mas mas quando é o buraco do outro, tem que regulamentar. Essa galera, ela sempre falou que a iniciativa estatal sempre era uma porcaria, que você, tipo, não, você tem que privatizar as empresas, porque a empresa estatal não presta, porque os funcionários são vagabundos, porque não dá lucro, como se o objetivo fosse dar lucro, né? E constrói na população essa ideia de que o estatal é ruim e coisa assim. O que aconteceu agora com esse negócio de que querem privatizar a Sabesp lá em São Paulo? Você viu que um dos principais compradores ali é um consórcio do qual o Paulo Guedes é um dos sócios. Entende? Então você vê justamente isso, cara. Então toda essa construção, essa coisa, não só as mentiras, mas todo esse pânico moral, essa construção de que tipo, todos os políticos são horríveis, nenhum político presta ou coisa assim, justamente sempre para você construir na cabeça da galera essa ideia de que cara, eu preciso mudar alguma coisa. E o que a gente vai mudar? Não, vamos votar em políticos que não eram políticos antes e tal, não sei o quê. Como se o Bolsonaro nunca tivesse sido. Mas daí eles pegam e votam no Zé Ruela que raspa o caneco no YouTube, sabe? Por quê? Porque o cara ideologicamente é alinhado com ele. Aí o que eles vão fazer? Não, vamos privatizar. Então a privatização de companhias públicas ali tem apoio em massa popular, porque todo mundo é contra as estatais, porque as estatais são inchadas, roubam dinheiro do trabalhador. E no final das contas, o que aconteceu com todas as empresas que foram privatizadas? E quem compra essas empresas? É justamente a galera que distribui esse tipo de discurso.